Olá a todos! Estamos iniciando o nosso curso, nosso primeiro vídeo sobre tecnologia de comunicação de dados. Não preciso gastar muito tempo aqui para convencer vocês de que comunicação de dados é uma coisa muito importante. Hoje em dia, toda a nossa vida depende de comunicação de dados. Quase todas as nossas ações, os contatos com os nossos amigos, os nossos negócios, viagens, o que você quiser, depende de comunicação de dados dentro de uma rede de computadores. Portanto, nada mais lógico do que a gente estudar um pouco como esses sistemas funcionam, como eles operam, como está a tecnologia neste momento, como ela evoluiu e quais são as tendências para ela continuar oferecendo cada vez mais novos serviços, novas capacidades para que facilitar a nossa vida e oferecer novas aplicações que a gente possa estar usando. Esse primeiro vídeo nós vamos fazer uma introdução ao conceito de redes de computadores, vamos falar um pouco sobre os principais elementos de uma rede de computadores. Tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo, depois façam as leituras recomendadas também no roteiro do curso, para aprofundar mais e obter mais informações, conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante, tá bom? Vamos começar então falando sobre o que é uma rede de computadores, o que vem a ser. Obviamente, o conceito significa que você tem um grande número de computadores que são interligados por enlaces de comunicação. Toda rede é assim, um monte de nós e ligações entre eles. Então você tem uma rede de pesca, por exemplo, tem uma porção de nozinhos na linha e linhas ligando esses nós, que vai ser usada, obviamente, para pescar, para capturar os peixes. A rede de computadores é algo, em certo sentido, semelhante. Nós temos os nós, que são os computadores, são os nós mais importantes porque eles alojam as aplicações, é onde estão os programas que vão ser executados efetivamente dentro da rede. Então a gente tem máquinas de pequeno porte que estão na casa do cliente, que estão disponíveis para o cliente, os nossos computadores, os nossos desktops, etc. E servidores, máquinas onde se alojam a parte principal das aplicações, os bancos de dados, as páginas web e tudo mais que vai fazer então com que a aplicação seja efetiva e atinja os seus objetivos. Essas aplicações que rodam em mais do que uma máquina, genericamente são chamadas de aplicações distribuídas, porque elas rodam efetivamente em vários computadores. Como é impossível interligar todos os computadores diretamente entre si, o número de enlaces, o número de canais seria absurdamente grande, nós temos dentro da rede também a figura de roteadores, que são equipamentos que dirigem o tráfego entre os vários computadores, as várias máquinas que estão interligadas através da rede. Existem várias redes, mas a mais importante, a mais conhecida, aquela que nós vemos todo dia é a internet. Uma rede que surgiu de um projeto de pesquisa no começo da década de 70 ainda, e cresceu, hoje ela abrange praticamente o mundo todo, até é difícil, o pessoal já fez umas brincadeiras aí para tentar achar um lugar que não tivesse internet. Tem que ir longe, tem que procurar um lugar bem remoto. Hoje são milhões de computadores, todos eles interligados entre si e com uma variedade enorme de aplicações. Tudo que a gente pode fazer dentro de uma rede. Tá? Em geral, a rede divide-se em duas partes. A parte de acesso, que é aquela que vai até a sua casa, que vai até a empresa, que vai até o usuário final, e o núcleo da rede, que está preocupado com a transmissão da informação dentro da rede. Vamos detalhar um pouco mais o que significa essa informação. A informação que transita dentro de uma rede, sempre ela é apresentada de forma digital. Estou falando de uma rede de computadores. Obviamente existem também redes com informações na forma analógica. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Essas redes transmitem o que a gente chama genericamente de
dados. Dados é um conceito lógico, não é um conceito físico. Dados são entidades, qualquer coisa que você possa imaginar, mas que tenham um significado, que represente alguma coisa, que seja importante aí para a sua aplicação funcionar, para o seu ambiente funcionar. Obviamente, os dados precisam ser representados dentro de um meio físico. E a gente faz isso através de sinais. Os sinais podem ser representações elétricas, tensões, correntes, ou eletromagnéticas, ondas eletromagnéticas que se propagam no espaço, ou a luz que se propaga dentro de uma fibra óptica. Quando você transmite o sinal através do meio físico, esse processo é chamado de sinalização. Tá? Então, o meio físico, por sua característica, tem uma capacidade de propagar esses sinais, de levar esses sinais de um lado para o outro. Você coloca uma tensão na ponta de um cabo, ela viaja na forma de onda eletromagnética ao longo do cabo e chega até o seu destino. A quantidade de sinais que a gente pode mandar por unidade de tempo é um parâmetro extremamente importante na nossa rede, porque ele vai dizer qual é a aplicação que pode rodar naquela rede. Essa quantidade de dados por unidade de tempo é chamado de taxa de sinalização. Tá? Quantos sinais por segundo nós enviamos? Como dizer sinal por segundo é meio grande, né? Fica meio extenso demais. Os engenheiros inventaram uma palavra para representar isso. A gente mede isso em volts. Tá? Então, quando eu digo eu estou com um canal com uma taxa de 100 volts, significa que eu estou transmitindo 100 sinais por segundo. E esses sinais representam os meus dados. Tá? A comunicação de dados através dessa propagação e processamento de sinais é chamada de transmissão. Tá? Esse significado que está contido nos dados, esse significado que os dados transportam, representa um tipo de informação. É claro que algumas informações podem ser mais úteis, outras, isso eu já sabia, não informou nada. Isso é subjetivo, isso está fora da rede, isso depende das aplicações, das pessoas que estão usando a rede. Mas sempre eu tenho alguma forma de informação. Ao contrário da sinalização, a informação é medida em bits. O conceito de bit seria, para explicá-lo tecnicamente, demandaria mais tempo em outro tipo de curso, só sobre teoria da informação. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer que um bit é uma resposta a uma pergunta do tipo sim ou não. Está chovendo lá fora? Sim ou não? Isso é um bit. Tá? Se você quiser uma pergunta que não pode ser respondida na forma sim ou não, ela vai conter mais bits. Qual é o mês que você faz aniversário? Tem 12 possibilidades, eu não consigo responder com um único bit. Eu preciso de mais bits. A quantidade de bits que eu preciso para responder a esta pergunta é a informação que está contida. A taxa de informação, quer dizer, a quantidade de bits que você envia por tempo é a quantidade de boldes vezes a quantidade de bits que eu tenho em cada sinal. Nós vamos ver depois que um sinal pode representar mais do que um bit. Tá bem? Bem, isso tudo, essas ideias, formam as grandes redes de comunicação. Hoje a gente encontra nessas redes algumas tendências importantes. A convergência de voz e dados. Antes a gente tinha voz totalmente separado das redes de dados. Uma coisa interessante é, qualquer tipo de informação pode ser representada em bits. Não importa se é vídeo, se é voz, se é uma fotografia, tudo é possível de se transformar em bits. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? As redes hoje procuram ter acessibilidade, eu poder utilizá-la em qualquer lugar, em qualquer momento e permitir mobilidade. Não só quando eu estou parado no meu escritório, na minha mesa, eu posso usar a rede. A internet é a força por trás dessa convergência. Uma rede de alta capacidade, de grande capilaridade, que pode atingir inúmeros pontos, tá? E por causa disso as pessoas estão tentando cada vez mais utilizá-la. Tá? Ela ficou muito mais interessante a partir do momento que a gente tem a internet móvel pela tecnologia 3G e 4G. Isso tudo significa, né, que o mundo está mudando. A gente tinha um mundo antigo,
onde o importante era a infraestrutura, e a gente tem um mundo novo, onde o importante são os serviços que são oferecidos. A rede fica oculta, a rede fica interna, a gente não está vendo. Tá? Essa mudança implica que as formas de transmissões analógicas estão migrando para formas digitais. As redes de circuitos estão mudando para redes de pacotes. Vocês já viram isso no outro curso de redes de computadores que vocês fizeram. A banda precisa aumentar muito, a banda está aumentando sem parar. Tá? As redes já não são mais apenas cabeadas, o wireless está ganhando uma importância cada vez maior. Em muitos ambientes a gente não vê mais rede cabeada. E padrões abertos que nos permitem, então, a interoperabilidade de todos esses ambientes. Tá? A solução que me oferece esse tipo de rede é a internet com TCP/IP. Não a internet como uma rede de um terceiro, uma rede que é de todo mundo, que pode estar na sua casa, que pode estar no seu escritório, que pode estar na sua escola. Tá? Dentro da internet a gente vai ter comunicações públicas, aplicações, redes corporativas, tá? E parece que a internet tende a engolir todas as outras redes, a desbancar todos os outros processos. Vamos entrar um pouquinho mais em detalhes, falar um pouquinho mais daquilo que é transmitido dentro da internet. Tá? Como falei para vocês, a gente transmite dados, eu dei uma definição de dados como uma entidade que contém informação. Olhando do ponto de vista interno da rede, dado é um tipo de representação da informação que pode ser criado, armazenado e processado num sistema de computadores. Tá? Geralmente eles são representados em algum tipo de código, ASCII e BCD, que são exemplos, mas são exemplos que são usados para texto. Quando a gente está falando de imagem, quando a gente está falando de voz, são utilizados outros códigos. Podem corresponder a textos, diagramas, músicas e outros tipos de informação que podem ser reproduzidos para um usuário humano com auxílio de um computador. A gente transmite dados para permitir a troca de informação entre as pessoas. Tá? Os dados são trocados não diretamente pelas pessoas, eu não fico digitando e mandando diretamente, mas através de aplicações distribuídas, aplicações que rodam em mais do que uma máquina. Como, por exemplo, as aplicações de reserva de passagem aérea. Já pensou se eu tivesse que ir até os Estados Unidos para comprar uma passagem para os Estados Unidos? Não ia ser legal, né? Transações bancárias, etc. Tá? E, cada vez mais, as aplicações multimídia, que vão incluir novos tipos de informação, como vídeo e áudio dentro dessa transmissão. Tá? A gente, então, fala de uma rede de computadores como um sistema de processamento de informação, na verdade. Na verdade, uma coisa que a gente aprendeu muito é que não tem muita diferença entre transmitir a informação e processar a informação. Essa distinção é artificial, né? As duas coisas funcionam juntas. Tá? Esse que vai permitir a interligação de vários computadores e a execução de aplicações distribuídas. Nessa rede, a gente tem a parte de acesso, que é o objeto do nosso próximo vídeo, e a gente tem os roteadores ou nós de comutação que fazem a interligação de toda essa rede. Essa é a rede vista por dentro. Hoje, aqui estão mostrados 6 roteadores, senão não cabia na tela, né? Mas uma rede de uma operadora hoje tem milhares de roteadores e muitos aspectos de configuração que precisam ser discutidos, entendidos e elaborados. Tá? Em termos de elementos de uma rede, a gente pode distinguir os físicos e os lógicos, aqueles que dependem mais de software. Tá? Do ponto de vista físico, temos os roteadores, temos os enlaces de comunicação, os canais e o modo como eles são interligados, que se chama topologia. O elemento lógico principal de uma rede são os protocolos, as regras de comunicação que se aplicam dentro de uma rede. Sem regra não existe comunicação. Se eu chegasse aqui para vocês e estivesse gravando esse vídeo numa língua estranha, sei lá, em russo ou em flamengo, vocês não me entenderiam, porque eu não estou seguindo a regra de falar, de ter uma linguagem comum com as pessoas que eu quero falar. Tá? Bem, a gente pode ter vários tipos de rede, vocês já viram isso, eu vou passar rapidamente. Quanto aos nós de comutação, a gente tem redes comutadas por circuitos, que são aquelas onde você tem um canal fixo entre origem e destino durante toda a duração de conexão.
as redes comutadas por pacote, a internet é um exemplo clássico de rede comutada por pacotes, e as redes comutadas por células, que são as redes ATM. Quanto à distância, a gente tem redes locais, redes metropolitanas e redes de longa distância. Tá? Acima de 100 megabits por segundo, hoje é comum isso, hein? Já passamos disso, né? A gente chama de redes de alta velocidade. E elas podem ser interligadas em várias topologias diferentes. Tá? Aqui são as características de cada uma delas, vocês podem dar uma olhada. Obviamente, as redes locais atendem uma sala, um escritório, a rede metropolitana, uma cidade, e a rede de longa distância oferece serviço de transmissão entre países, entre continentes, inclusive. Tá? O outro elemento importante são os protocolos. Né? Protocolos, como falei, são linguagens, são padrões de comunicação que permitem que as entidades que estão em comunicação se entendam entre si, consigam conversar entre si. Tá? Normalmente eles são implementados por software, alguns por hardware também. Isso não importa como eles são implementados, o importante é que a gente consiga se entender, e eles envolvem muitos aspectos. A nossa comunicação humana ela é muito rica, nós não percebemos isso. Não é só falar. Eu estou aqui gravando este vídeo, gostaria de ter um retorno, saber como as pessoas estão vendo, se estão entendendo, se estão com dúvida. A gente está perdendo alguma coisa. Entre computadores é a mesma coisa. Tem muitos aspectos essa comunicação, muitos elementos que precisam ser levados em conta, e vocês precisam lembrar que a gente está falando sobre um meio físico, estamos transmitindo dados sobre um meio físico que é sujeito a erros, que pode ter erros de transmissão. Tá? A gente precisa se dividir, precisa se organizar. Tá? Existem dois princípios gerais que são usados hoje, o princípio de envelopamento e o princípio de layering. Eu vou falar rapidamente de cada um deles. Envelopamento significa que as mensagens que são transmitidas numa rede de comutação de pacotes não contém apenas dados, não é como no telefone. O telefone, quando você está conversando com alguém, só transmite aquilo que você falou. Aqui não, a gente insere informações de controle dentro das mensagens. É como se fosse o correio. Além da carta que você quer escrever, você tem que pôr um envelope. E nesse envelope você tem um conteúdo. Você tem informação não para o seu destino, mas informação a ser usada pela rede para a transmissão da mensagem, fazer com que a mensagem chegue ao seu destino final. Tá? A divisão de todas as funções que são implementadas dentro de uma rede, quando a gente vai, chama-se arquitetura. Tá? Arquitetura seria dividir a rede em camadas, esse é o princípio de layering, layer em inglês é camada, e atribuir funções específicas para cada camada. Dois computadores só podem falar entre si se eles entenderem a mesma arquitetura, né? Se eles conseguirem ter um conjunto em comum de protocolos coerente, consistente, que permita a comunicação dentro deles. Várias arquiteturas foram propostas, algumas abertas, como a arquitetura OSI, que foi definida por uma organização internacional, a arquitetura TCP/IP, que é usada na internet, a arquitetura SNA, que é proprietária, e se poderia ir longe aqui e falar de várias outras. Tá? Só para mencionar, vocês já viram isso, já viram no curso anterior. A arquitetura OSI é uma arquitetura em 7 camadas. A gente imagina que a comunicação, o problema de comunicação pode ser dividido em 7 camadas diferentes. A camada física, da qual a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo, a camada de enlace, também vamos falar mais para frente no curso, que permite a troca de dados confiável, apesar do meio ter erros, a camada de rede que faz o roteamento, a camada de transporte que faz a transmissão fim a fim, confiável, garante que o que chegou no destino é igual àquilo que foi transmitido, a camada de sessão que faz gerenciamento de diálogo, a camada de apresentação que define o formato dos dados de aplicação e, finalmente, a aplicação que diz o que a gente quer fazer efetivamente com esta mensagem. Tá bom? Sei que foi uma exposição rápida, espero que vocês leiam agora o material didático que está indicado no roteiro,
Tá? Essas coisas vão estar apresentadas com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de tempo, e depois a gente pode ter também perguntas e uma sessão de diálogo para que a gente possa resolver qualquer dúvida que tenha ficado pendente. O objetivo foi apenas introduzir os elementos principais de uma rede. Eu agradeço a atenção de vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.